As notícias do Tricolor do Arruda. Olha aí, tem outro jogador com pré-contrato assinado com o Santos. E o cara estava por 5 temporadas no futebol catarinense. Quem conta os detalhes pra gente é Moisés Oliveira. Pois é, viu, Vitor? Ótima semana, né, para todos nós. Que o Santos havia assinado um pré-contrato com o lateral esquerdo, Alex Juan. Ele é natural de Belém, tem 32 anos, atua como lateral esquerdo, tem 1,75 m, é canhoto e, um detalhe, né, também joga de meia esquerda. Assinou esse pré-contrato. O detalhe é o seguinte, viu, Vitor? Ele no Brusque passou de 2021 até essa temporada de 2025. Uma minutagem altíssima, né, nas temporadas. Esse ano, 30 jogos, 1 gol marcado, 2 assistências. O Alex tem passagem ali, foi revelado pelo Remo, passou também no Londrina, ABC, no Joinville, Mirassol, Cuiabá, ou seja, é um atleta bem rodado e experiente. Assinou um pré-contrato com o Santa. Eu conversei hoje pela manhã com o Arlen Menezes e até perguntei o tempo de contrato. E ele fica no Santa até o final de 2026. Chega em definitivo para reforçar esse setor de defesa coral. Vitor. Bom, e com o Alex Juan já são 5 que tem pré-contrato, Moisés? Exato. Vamos passar aqui a lista, né, dos atletas para o torcedor que ouve agora a nossa TMC. Né, é sempre bom de reforçar, porque o Santa já assinou pré-contrato com Gabriel Souza, Bahia, né, ex-Bahia, o zagueiro Jansson, ex-Tombense, o lateral direito Pedro Costa, que está no Remo, o volante Andrei, o do Atlético, né, ex-Atlético, e agora o lateral esquerdo Alex Juan, do Brusque. Está naquela lista que a gente vinha falando, né, o Santa contratando esses atletas. A tendência é que tenha um máximo ali de 10 contratações. Já estamos em 5. Então, se a gente levar aqui ao pé da letra, o Santa deve contratar mais 5 jogadores para reforçar esse elenco para o ano que vem, além dos atletas que serão integrados da base, tá, Vitor? É bom a gente passar aqui o nome, porque já tem os atletas que serão integrados ao elenco principal. Vamos trazer aqui rapidinho, porque são 5 jogadores. O Matheus Castilho, né? Esse é muito conhecido, é atacante, né? Meio atacante. O lateral esquerdo, o David Cabeça. Esse estava no elenco nessa temporada, mas continua esse elenco principal para o ano que vem. Terá o zagueiro, o Arley Dalisson. E os atacantes, Vini Ora, né? E também o Rian. Então serão esses jogadores, 5 atletas que vão ser integrados ao elenco principal quando iniciar a pré-temporada no dia 24 deste mês. Vitor. Ô Moisés, e Patrick Alain, vai pro Arruda ou não vai? Olha, Vitor, boa pergunta, bom questionamento. Estamos falando de um atleta que tem mercado e hoje eu ouvi do Arlen Menezes uma seguinte resposta quando a gente fez esse questionamento. Ele disse assim, olha, é uma negociação difícil. Por quê? Estamos falando de um jogador que não é só o Santa, e quer contar com os trabalhos do Patrick Alain para o ano que vem. Ele revelou que existem outros clubes também nessa briga. Ele até acabou destacando que que o Santa, claro, tem interesse de ter o atleta. Veja que já mudou, né, Vitor? Porque na semana passada, a gente até destacou que naquele momento ninguém tinha falado no nome do Patrick Alain. Creio que após a nossa conversa e a pressão, né, que da torcida fazendo ali nas redes sociais, levou até o Santa a sondar a situação do atleta. Houve uma conversa na semana passada, não ficou nada ali acertado, né, que ele iria fechar com o Santa, mas houve sim um bate-papo, uma conversa interessante, satisfatória, porém, não é só o Santa que quer contar com o jogador e com certeza ele vai analisar também as outras propostas que ele tem. E aí o Santa vai ficar aguardando. Mas eu ouvi hoje do Arlen Menezes, é uma negociação difícil porque existem outros clubes e também tem essa questão do salário, que com certeza, a partir do momento que ele tem outros clubes querendo contar com o seu trabalho, esse salário também acaba aumentando um pouco, né, Vitor?
Ele chegou a receber uma proposta oficial do Santa ou só aquela conversa preliminar de gostaríamos de contar com você, você estaria disposto? Foi só sondagem ou teve proposta, Moisés? Olha, Vitor, o Arley, ele revelou que foi uma conversa, não falou em proposta, né? Não falou em valores. Acredito que tenha tido algum valor nessa história, só que ele não trouxe para a nossa equipe aqui da TMC. Não revelou, né, que se houve ali uma proposta, já falando em números e tudo mais. Isso ele não revelou, e nem vai revelar, que é natural. Agora, ele fala que foi uma conversa. A conversa foi boa, foi satisfatória, houve ali, né, naquele momento, uma conversa onde mostrou o projeto, só que ele destacou o seguinte, né, existem outros clubes, então tem que aguardar. A conversa foi boa. A gente só precisa esperar um pouco para saber se essa conversa vai ter um final feliz, tanto para o Santa Cruz como também para o Patrick Alain, quem sabe aí vestir a camisa do mais querido no ano que vem, Vitor. Isso, deixa eu trazer outra informação, Vitor, perdão, é bem rapidinho, que é sobre o Gilberto. Claro que o repórter não faz só um questionamento ao executivo, a gente faz mais. E eu questionei ele sobre a questão do Gilberto. O que é que tem de verdade, né? Porque se fala tanto no Gilberto, ele fez. É uma negociação, aí que é difícil mesmo. É aquilo que a gente vinha falando na semana passada. Não é só o Santa querer, o Gilberto também tem que querer vestir a camisa do Santa. E querer vestir a camisa do Santa é baixar muito o salário para jogar numa Série C. Então, neste momento, não tem nada de conversa, não tem nada de negociação. Pelo menos foi isso que o Arlen Menezes falou aqui para a nossa equipe. Eu tenho gostado desse mercado do Santa. Eu tenho destacado isso. Porque o Santa foi em busca de jogadores que estão, além da experiência, apesar de ter contratado o goleiro Gabriel Souza, que é um atleta de 21 anos, mas estava no Bahia, já esteve jogando fora do país, mas que não chega para ser o titular, chega para ser um terceiro goleiro, né? Esse é e tem uma experiência, uma minutagem de experiência pequena. Mas se você for analisar ali com o zagueiro Jansson, que estava no Tombense, estava jogando a Série C. É verdade que o Tombense caiu, mas se você pegar um recorte, ele foi o destaque desse time. Aí você tem ali o Pedro Costa, que está jogando a Série B com o Remo, né? Tem uma expectativa de conseguir um acesso, por mais que ele hoje não é o titular, mas se ele consegue um acesso naquele grupo, querendo ou não, é importante para a carreira do profissional. E ele conhece Pernambuco, né? A gente esteve jogando ali no Retrô, principalmente jogando com o próprio Israel como companheiro. Então se conhece, então isso eu creio que é importante. O Andrei, que ainda não é uma coisa certa que vai estar no Santa Cruz, nesse caminho eu também estico para o Robinho, que a diretoria ainda não confirma essa negociação, falou apenas que houve uma conversa, mas que podem fazer parte desse elenco. E agora o Alex Juan, esse sim está confirmado, fica no Santa até o final do ano que vem, que é um zagueiro com minutagem muito alta no Brusque, já esteve na Série B, caiu para a Série C com o Brusque, voltou à Série B, caiu de novo, ou seja, conhece muito bem esse caminho de disputa que o Santa terá, claro, com outra expectativa em questão de torcida, em questão de pressão, com todo respeito ao Brusque, mas uma coisa é você defender as cores do quadricolor, né, do quadricolor Santa Catarina, com um público querendo ou menor, com a pressão menor, e uma outra coisa é você defender as cores do Santa Cruz com a torcida que é totalmente diferente e até a questão de cobrança. Mas eu tenho gostado desse mercado que o Santa está fazendo, apesar que ainda deve trazer mais peças, deve trazer ali um camisa 9, trazer 2 extremos, né, 2 pontas, mais um meia, no caso trazer um meia, que ainda não contratou um meia, mas eu tenho gostado sim desse mercado, dessa movimentação que o Santa está fazendo. E isso vai ficar mais, essa intensidade de mercado que o Santa está fazendo agora vai aumentar, né, porque quando finalizar a Série B, aí é que o Santa vai dar mais uma entrada, porque a gente percebe que esse é o mercado do Santa, né? Série C, Série B, principalmente essa Série B, porque se você analisar, tem mais jogadores de Série B do que jogadores da Série C. Maílson. Legal, Moisés. Eu queria também que você pudesse falar, Vitor, o Moisés traz aí jogadores, inclusive, né, que Série B, uma série acima, que estão disputando competição ou disputaram competição.
Esse mercado, esse princípio de mercado do Santa Cruz, é um princípio de mercado que você está vendo com bons olhos? Santa Cruz está conseguindo substituir ou repor ou incluir jogadores de maneira que eleva bastante o elenco, pensando na disputa para a próxima temporada? É muito cedo para fazer uma análise mais aprofundada. O que é que você pode me trazer sobre esse mercado que o Santa Cruz está aí na busca por reforços? Bom, é um mercado recente, né? São as primeiras movimentações. Mas eu acho que para as primeiras movimentações o Santa já dá 2 indicativos interessantes. O primeiro é que o Santa certamente não entrou no mercado agora. O Santa já estava no mercado. Tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque para você fechar esses pré-contratos, isso já vem de algum tempo, já vem de algumas conversas. Né? E veja, o Santa consegue fechar o pré-contrato com o Pedro Costa, por exemplo, o cara está jogando. O cara está jogando. Tá? E isso significa que você está numa movimentação interessante e talvez outros pré-contratos estejam próximos de assinar, outras negociações certamente acontecem. Então acho que esse é um bom indicativo de que o Santa tem agentes, atores que conhecem o mercado, que sabem atuar nesse mercado e que têm conseguido avançar com a busca por jogadores que estão inclusive em equipes, em competições acima daquela que o Santa disputou. Isso é positivo. Um outro ponto que eu acho positivo, que o Moisés ressaltou também, é o fato de você buscar exatamente esses jogadores que estão no nível competitivo acima, ou aqueles que têm uma boa experiência na competição que você vai jogar. E acho que essa notícia trazida hoje pelo Moisés, do Alex Juan, vai muito nessa direção. Né? Um cara que jogou Série C várias vezes, que jogou Série B, né? E que, sem dúvida, pode contribuir. Quando a gente analisa os nomes indicados, o que eu vejo? Eu vejo, por exemplo, um perfil para o Jansson para jogar com o William Alves. Acho que é possível imaginar essa dupla de zaga. Quando você olha para o próprio Alex Juan, eu imagino que ele tem uma boa condição de disputar a posição com o Rodrigues, que vai ficar. Então, é uma boa disputa pela titularidade. Quando você olha a lateral direita, eu acho que essa disputa Pedro Costa e Israel se repete agora no Santa, que aconteceu no Retrô, e acho que isso é positivo, porque eles se conhecem, né, e oferecem características, ao mesmo tempo, em alguns aspectos parecidas, né, porque a força física, a intensidade é parecida, mas o Israel me parece um cara mais ofensivo, um cara que dá opção para jogar também por dentro, para pisar na área, enquanto o Pedro Costa é mais um cara de força, que tem uma contenção legal, tem uma boa assistência. Então, isso é interessante, porque a depender do jogo, você pode usar esse ou aquele jogador estrategicamente. O Andrei, né, é um cara que tem a capacidade de ser um segundo cabeça de área para o Santa. Eu não sei se o irmão do Thiago, né, o Gabriel, se ele vai ficar, e talvez seja ali um cara para jogar nessa posição. Né? Se tiver ali Balotelli, Andrei e mais um articulador, acho que o Santa tem aí um bom meio-campo, apesar de que o Andrei não jogou muito, vai precisar de um trabalho físico, mas isso certamente está no radar de quem se movimenta no futebol do Santa. Então eu vejo positivo. E eu tô aqui, sabe, Maílson, pensando nessa questão do Patrick Alain. Porque eu estava pensando aqui, até em título de provocação para os amigos. Patrick Alain ou Elvis? Qual seria o melhor custo-benefício para o Santa? Talvez o Patrick Alain seja um investimento um pouquinho mais alto do que o Elvis. Mas, em compensação, o Patrick Alain está pronto. Elvis, a gente já falou sobre isso em programas anteriores, certamente precisa melhorar a condição física. Só que Elvis foi muito mais decisivo para a Ponte Preta do que o Patrick Alain foi para o Náutico. Então, olha só quanta coisa para colocar na balança, e o Santa já demonstrou interesse nesses dois jogadores. Então, é interessante essa discussão.
Ô, Maílson. E nessa discussão você acha melhor quem? Olha, eu ainda fico com o Patrick Alain. Eu acho melhor o Patrick Alain porque pelo aspecto físico e também pela dinâmica de jogo, sabe? Eu acho que o Patrick Alain tem mais possibilidade de fugir de uma marcação do que o Elvis. Uma boa marcação contra o Elvis, ele, na condição que ele está, tira ele completamente do jogo. Eu acho que o Patrick Alain tem uma bola parada boa, a do Elvis é um pouco melhor, mas acho que a bola parada do Patrick Alain é boa, ele tem uma vitalidade, tem uma entrega legal, ele quer ficar aqui no Recife, então isso é um diferencial de negociação, pode ajudar até na questão dos valores salariais. Eu ficaria com o Patrick Alain. E você, Moisés, nessa discussão aí, o que é que você imagina que seria melhor então, nessa possibilidade? Elvis ou Patrick Alain? Olha, pensando, imaginando um time com mais movimentação no setor do meio de campo, de fato, o Patrick Alain ele está muito à frente do Elvis. Eu conversei com o Márcio Fernandes, que é Marcelo Fernandes, que é o treinador da Ponte Preta, vai ter um papo bem legal pro hashtag, vai entrar hoje aqui na TMC. Eu até questionei ele sobre a questão do Elvis, a importância dele para o time. E ele fez assim: olha, Moisés, queria eu que tivesse uns 10 Elvis no time. E aí aproveitei e questionei por quê. Ele fez: olha, um cara que dedica muito, um cara que consegue entregar muito dentro de campo, um cara que foi importante para o acesso, um cara que motivou também o grupo, experiente. Então, o comprometimento dele me chamou muito a atenção. Sei que ele é um pouquinho gordinho, ele até falou assim, e as pessoas acabam falando muito, mas eu queria ter muito uns 10 Elvis em meu time. Acho que o Santa precisa, se caso quiser o Elvis, precisa ter uma conversa mais aprofundada, né? Porque qualidade ele tem. Isso aí é fato. Experiência de sobra. Ele tem uma grande aproximação com Arlen Menezes, com o próprio Marcelo Cabo. Eu iria de Patrick Alain. Por tudo que o Vitor falou, e eu concordo com ele. Agora, se o Santa investir em trazer o Elvis, que também tem outros clubes que quer o Elvis, se o Santa conseguir fechar com o Elvis e não com o Patrick Alain, aí eu creio que houve uma conversa mais aprofundada, direta, e dizer, olha, qualidade você tem, só que aí a gente quer que você siga isso aqui. Agora, eu ficaria com o Patrick Alain. O problema é que o Patrick Alain também tem um mercado, um leque, né, para escolher. E eu volto a lembrar aqui, na TMC, sempre aquele trecho das palavras de Assaf, no caso ali do Irã, que fez: o Santa não vai entrar em leilão em nenhum momento com nenhum clube. Então o Santa não vai jamais brigar para ter um atleta e aí tá aumentando o valor para ter um jogador. Se não quer, felicidades. Agora eu ficaria com o Patrick Alain, com todo respeito ao Elvis, viu, Maílson? Legal, mas é um princípio de mercado, né, do Santa Cruz, como bem trouxe o Vitor. Agora, eu queria que a gente pudesse entender, então, um outro aspecto, né? Eu sei que vocês tocaram de maneira sutil, mas, Vitor, o que é que você acha, e vou perguntar para o Moisés também, o que é que você acha que, dentro de campo, esquecendo a parte de negociação financeira, ambos estando bem, o que ganha um time como o time do Santa Cruz com Elvis e o que ganha com Patrick Alain, tecnicamente falando, na sua visão, Vitor? Bom, veja só, eu acho que um time com o Elvis, ele ganha um toque diferente. Eu acho que o Elvis ele consegue enxergar o jogo melhor do que o Patrick Alain, um pouco melhor. Além disso, a bola parada do Elvis, ela é mais assertiva, ela tem mais qualidade do que a bola parada do Patrick Alain. Se você for ver a quantidade de assistências que o Elvis tem oferecido, apesar da condição física, porque a gente tem que lembrar, veja, o jogo é um jogo de contato, um jogo de intensidade, cada vez mais veloz, jogadores cada vez mais fortes. Então, o cara, para jogar naquela condição que ele joga e conseguir ser diferente, conseguir dar passe, fazer gol, ser decisivo, ele tem que ter muita qualidade, sabe? Ele tem que ter um jogo diferente.
E assim, se você olhar ao longo da temporada da Ponte Preta, nos momentos ruins, Elvis ajudava a Ponte Preta a se salvar ou a tentar não ficar numa condição pior. E quando o time foi bem, cresceu e despontou até o título da Série C, ele também era sempre o destaque. Então, eu acho que ele conseguiu também ser um pouco mais regular nessa temporada do que o Patrick Alain. Em compensação, o Patrick Alain te oferece mais intensidade. E se ele tiver plenamente motivado, sabe? Se ele... Eu estava aqui pensando a possibilidade até dos dois atuarem juntos. Porque você pode imaginar um 4-4-2 com Patrick Alain e com Elvis. Você pode até imaginar um 4-3-3 em que o Patrick Alain fizesse uma espécie de segundo homem de meio, porque ele tem a condição de voltar um pouco e contribuir com a marcação. Só que eu acho que se tiver ou um ou outro, o Patrick ele pode te oferecer mais intensidade. Ele tem uma bola parada boa, não é igual ao do Elvis, mas ele tem uma bola parada boa. Ele é um cara dinâmico, então ele pode ficar preso numa marcação? Pode, mas é mais difícil prendê-lo numa marcação do que prender Elvis, por uma questão mesmo de mobilidade, né? Condição física do Elvis. E eu imagino também que, se você for olhar os gols que o Elvis marcou, a maior parte deles é bola parada. Cobrança de falta, cobrança de pênaltis, tá? Um chute de fora da área. O Patrick Alain é um cara que aparece na área para finalizar. É um cara que tanto pode estar ali no círculo central, como daqui a pouco aparecer para finalizar na conclusão da jogada. E é uma coisa difícil para o Elvis. Elvis vai jogar ali no último terço, tá? Onde ele é mais decisivo. Então, geralmente, ele vai ali até o ataque, mas ele não volta muito. Né, e contribui muito pouco com a marcação. Então, quando você soma tudo, ainda que ele seja um personagem diferenciado, eu acho que nesse momento o Patrick Alain está mais pronto para oferecer, né, para o Santa um jogo mais dinâmico, um jogo bem apoiado, um cara que pode contribuir na bola parada e até fazendo gol. No caso do Elvis, eu ainda vejo que o Santa tem que fazer, sabe, um acordo com ele. Foi aquilo que a gente colocou no último programa que falamos sobre ele. Teria que conversar com ele para dizer, olha, eu sei que você conseguiu produzir na Série C, foi campeão pela Ponte Preta desse jeitinho que você está aí. Mas desse jeitinho que você está aí não dá. A gente precisa de você numa condição melhor. E teria que estabelecer para ele alguns parâmetros físicos. Eu sei que com o passar da idade, para alguns jogadores em especial, é difícil entrar, digamos assim, no 100%, mas aí estabelecer uns 70%, 80% para ele conseguir correr em campo. Porque ele não consegue, ele trota, ele não consegue correr. Então, minimamente para ele conseguir correr, né, para evitar lesões, enfim. Eu apresentaria, e certamente os preparadores físicos do Santa, né, o pessoal da análise de desempenho, poderia apresentar para ele e dizer, você hoje corre a X, se você chegar nisso aqui que a gente está te pedindo, você vai correr o dobro, ou metade, um pouco mais da metade do que você está correndo. Enfim, mostrar para ele que isso traria um resultado muito, muito positivo, que o Santa Cruz é uma marca muito forte, é exemplo da marca da Ponte Preta onde ele estava, né, e que ele pode se manter relevante, em destaque, com números tão bons quanto o que ele conquistou agora com a Ponte, ou talvez melhor, sabe? Mas aí passaria também por essa etapa física. Quanto tempo isso iria demorar? Seria só a pré-temporada? Ou ele precisaria de algum tempo enquanto o campeonato está rodando? Tudo isso tem que ser levado em consideração. O Patrick Alain é uma opção imediata. Chegou, jogou. Agora, vale ressaltar aqui, viu, Vitor e Maílson, e ouvintes da TMC, é o seguinte, em questão de lesões, o Patrick Alain sofreu muito mais do que o Elvis, né? Acho que isso também tem que ser colocado na balança. Sim. E para você, Moisés, o que é que um agrega e o que é que o outro pode agregar? Veja, se você jogar com o Elvis, né, próximo ali ao gol, você não vai exigir tanto dele para tá dando explosão, né? E até porque ele não vai ter como fazer isso. Mesmo que se ele perder
um pouco ali do porte físico dele, chegar a um porte físico interessante, ele não vai ter esse ponto da idade. Essa explosão ele não vai ter, né? Mas se você jogar com ele próximo à área, uma hora ele vai colocar alguém na cara do gol, uma hora ele vai finalizar. Na bola parada, como o Vitor falou, ele é muito forte. O Patrick Alan, por outro lado, tem essa movimentação, ele consegue entregar mais, até na marcação, ele não é um marcador, mas ele consegue desarmar, né, o adversário e constrói muito, né? Agora, acho que me preocupa mais é a questão física relacionada a lesões, porque se você pegar os últimos 2 anos do Patrick Alan no Náutico, ele teve umas 4 lesões. E aí desfalca o time, né? Aí é ruim. Coisa que o Elvis, se você pegar, ele não teve tantas lesões. Mesmo com o esporte físico dele, que é mais propício a lesões. A gente sabe disso. Que você alterna muito de gramados, né? De solos, né? Enfim, eu acho que os dois têm muitas qualidades. Agora, precisa ver de que maneira o técnico Marcelo Cabo ele pensa o atleta para o seu esquema tático. No último sábado foi veiculado que o Santa Cruz está subindo 5 jogadores da base para se integrarem ao profissional e se apresentarem já no dia 24 desse mês. É quando o Santa já começa a sua pré-temporada para o Campeonato Pernambucano, para a Copa do Brasil, Série C, que é onde o Santa estará na próxima temporada. Estarão subindo o zagueiro Arley, Castilho, que é um meia que se fala muito bem desse atleta, o lateral esquerdo David Cabeça, já teve pelo profissional, e os 2 atacantes que também participaram de uma parte dessa campanha do Santa de acesso, o Vini Ora e também o Rian. É mais um aspecto positivo nessa temporada 2025 do Santa, uma temporada de acesso, uma temporada que o Santa Cruz avança muito na sua SAF, e agora vem com mais esse projeto de subir esses 5 jogadores para a categoria profissional. Muito importante para o Santa pelo seguinte aspecto. Não dá para ficar preso apenas à cota televisiva. Não dá para ficar preso apenas a esse tipo de faturamento. Porque são vários os pontos onde um clube pode prosperar na questão financeira. E o Santa, que há muito tempo atrás já teve também esse viés de ser um clube que revelava bastante, revelava bem, de repente essa coisa desapareceu. Até o momento que, há pouco tempo aí, o Renatinho chegou a assumir as categorias de base do Santa, foi questionado, né? Quem poderia dar fruto, quem é aí da base do Santa, que ele disse ninguém, nenhum está capacitado para subir para o elenco profissional. Então dali a gente viu como foi deteriorada a base do Santa. E de repente, nós temos agora essa mudança de patamar. O Santa passou de um time sem divisão, passando a ter o calendário desse ano, 4ª divisão, sobe, vai para a Série C, está mudando de modelo, né? Está partindo agora para a SAF. E vem também essa boa notícia da subida desses meninos. E aí vem também a história de Arley ficando no clube, Pedro Henrique está renovando como CEO, todos que estiverem envolvidos no departamento de futebol e estarem em boa sintonia com o Marcelo Cabo. É para pedir para o Marcelo, solicitar para o Marcelo estar escalando? Não. É para dizer que o clube também sobrevive da venda de atletas. Também sobrevive de colocar esses meninos na vitrine para que outros clubes possam observar mais o talento dos jogadores e, obviamente, que o clube possa também fazer negociações. O treinador também precisa estar por dentro e entender isso, de que esses atletas precisam dessa visibilidade. A partir do momento que o Santa faz isso, claro que também será um processo que vai levar tempo, porque a base do Santa zerou e agora o Santa começa a tentar de novo trazer e dar visibilidade para esses meninos. Então a gente não pode esperar logo de cara que negociações muito vultuosas aconteçam. Vai ter que fazer negociações, né, onde vão crescendo. Acho que de todos esses aí, acho que às vezes no profissional alguns se transformam, né, e melhoram muito, outros até caem, sentem um peso de ir para o profissional. Do que a gente já pôde ver, o Vini Ora é muito promissor. Vini Ora realmente, eu diria que pode ser a bola da vez para que 2026 seja o ano de se trabalhar melhor, de se colocar realmente o Vini mais constantemente no time. Vamos saber que time vai ser, vai que ele cava lá no meio de contratações e tudo, uma vaga para ser um cara titular do time, ou muito utilizado no time do Marcelo Cabo para o ano que vem. Mas parece ser um atleta realmente que tem um potencial
seria a bola da vez. Mas como eu disse, esse Castilho, por exemplo, que acompanha mais a base, fala muito bem desse atleta. Mas eu sou muito defensor disso, né? De o clube estar cada vez se bancando mais. Se bancar é exatamente tendo a valorização dos seus jogadores da casa, fazendo negociações, negociando os seus patrocínios. Quanto mais puder ficar independente das cotas televisivas, é muito melhor. Quando as cotas vierem, ninguém vai estar rejeitando. Mas que sejam sempre bonificações, né? Que seja bônus, mas que o clube não sobreviva daquilo. Porque eu escutei muito agora, nesse passado muito recente nosso, né, de dirigentes reclamando, porque estamos em 4ª divisão, porque estamos em 3ª divisão, não tem receita. Poxa, os clubes não souberam fazer receita. Então, não dá para ficar refém só das cotas. É realmente a criação da sua própria rentabilidade com esses meninos, com essa garotada, que pode fazer com que o clube cresça muito. Então é super interessante a gente está vendo essa subida desses 5 jogadores do Santa já a partir desse ano. Então eles se preparam, se ambientam já com o elenco profissional, e vai ser uma preparação com bastante tempo, porque chegando no dia 24 de novembro, nós estamos falando de mais 6 dias do mês de novembro, todo o mês de dezembro, e vamos lá, 7, 10 dias, não se tem uma data ainda definida do início do Campeonato Pernambucano. Vai dar uns 45 dias de pré-temporada. Ninguém vai poder reclamar, nem os meninos e nem os próprios jogadores profissionais que começarem essa pré-temporada com o Santa Cruz. Mas eu diria que sim, bola dentro, Santa faz uma tomada de decisão, uma escolha boa ao estar subindo esses 5 jogadores, e espero que eles permaneçam por lá, que eles possam ficar. Agora, aí é o seguinte, vai depender deles também, né? Eu acho que o movimento é correto, mas vai depender de cada um deles, né? Como é que eles vão sair, como é que eles vão se ambientar, como é que eles vão desenvolver, como é que eles vão performar. Aí não é só o treinador, não é só a direção que está dando a chance, depende de cada um dos jogadores também aproveitar e muito a oportunidade que está sendo dada.